Boa noite, irmãos. Tudo bem? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 em diante. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 45 em diante. Vamos acompanhar a leitura. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que será pregada nesse momento, e que o Senhor fale através de mim, Pai. Que não venha nada de mim, pois eu não tenho absolutamente nada para oferecer para ninguém, mas o Teu Santo Espírito liberta, transforma, cura. Então que o Senhor fale neste momento, que venha apenas as palavras do Senhor aqui nesse momento, e que o Senhor abra os nossos corações para que o Senhor vai falar. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui já enfrentou algum gigante? Alguns? O que é gigante, pessoal? O que a Bíblia diz por gigante? Obviamente, Golias tinha 2,90 m, né? Nem imagino quanto pesava um rapaz daquele, uma criança daquele tamanho, né? Mas ele deveria ser muito pesado, forte. A Bíblia diz que apenas a sua armadura pesava 60 quilos. Então ele deveria ser muito forte. A ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. Gigantes, pessoal, é tudo aquilo que, obviamente, é maior do que nós. Os gigantes podem ser pessoas, os gigantes podem ser problemas, podem ser situações adversas, podem ser uma luta que você está vivendo com o seu filho, com os seus pais. Então nós temos vários gigantes na nossa vida. Em todas as áreas se levantam gigantes. Do nada se levanta um gigante. Mas hoje nós não estamos aqui para medir o tamanho do seu gigante, nós estamos aqui para aprender como derrubá-lo. Pois é para isso que nós estamos aqui. Os gigantes, eles nos intimidam, sim ou não? Quem aqui já ficou intimidado perante uma situação? Quem aqui já ficou intimidado perante um problema e que saiu fora do controle e você não consegue mais controlar e você fica com medo? Os gigantes, eles nos fazem ter medo. Porém, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos de vencedores de gigante, porque aqui a gente está falando de Davi, que venceu um. E através dessa história de Davi, nós vamos analisar alguns aspectos que são características daqueles que vencem gigantes. Nós vemos muitos exemplos na sociedade, no passado, puxando na história de pessoas que venceram os seus gigantes. Todos já ouviram aqui falar de Thomas Edison, um dos maiores inventores da história da humanidade, com mais de 2.000 invenções patenteadas em seu nome, e a mais famosa dela presente até hoje, que é a lâmpada incandescente. Um inventor brilhante, porém, quando ele tinha 12 anos, ele enfrentou a surdez. Ficou surdo totalmente do lado direito e perdeu quase toda a audição do lado esquerdo, atrapalhando seus estudos, atrapalhando a sua caminhada, os seus sonhos. Porém, ele venceu o gigante da surdez, e o seu nome está na história, e estamos falando dele hoje aqui. O mesmo Thomas Edison, ao inventar a lâmpada incandescente, ele diz que ele tentou mais ou menos 1000 vezes e errou em todas. Lá pela milésima e tralalá, ele conseguiu descobrir como inventar a lâmpada incandescente. E perguntado se ele não desanimava por tentar e não conseguir, ele respondeu o seguinte:
Aquilo que vocês falam que é fracasso, para mim é apenas uma forma de como não fazer. Todas essas vezes que eu errei, eu aprendi 1000 vezes como não fazer, até uma hora eu achei como fazer. Ele venceu o gigante do fracasso e da frustração. Todos aqui, não sei se todos, mas já ouviram falar de Fanny Crosby, uma das maiores compositoras cristãs da história, com mais de 8.000 hinos escritos. Ela, quando tinha 6 semanas de vida, ficou cega por um problema médico, negligência médica, e passou toda a sua vida na escuridão. Passou toda a sua vida cega. Mas isso não impediu dela escrever hinos maravilhosos. Um que vocês conhecem é: vivo feliz, pois sou de Jesus. Esse é um hino dela. Ela venceu o gigante da cegueira. Ela não deixou com que esse gigante atrapalhasse a sua vida e a sua caminhada. Pois quando Deus nos designa para alguma coisa, nada vai parar você. Porque nós estamos num propósito de Cristo. Portanto, hoje nós vamos falar sobre um rapazinho que derrubou um rapazão. Essa ocasião se trata, obviamente, de uma guerra. O povo filisteu estava num vale, o povo de Israel estava no outro, e eles iam se encontrar para a batalha. Porém, aconteceu que um gigante chamado Golias, de 2,90 m, ele se levanta e vai até a tenda de Israel e grita para o pessoal assim: arrume um aí para lutar comigo. Quem me vencer, todo o meu povo servirá a vocês, mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. Então ali Golias, ele estava abreviando uma guerra. Ao invés de ter um confronto em conjunto, ele se levantou e disse: se há em Israel alguém capaz de me enfrentar e me derrubar, ganham tudo e vocês ficam com o povo vai escravizar, e vocês vão escravizar o meu povo, mas se eu o derrotar, vocês serão nossos servos. O engraçado é que ele fez isso por 40 dias. 2 vezes por dia. De manhã e à tarde. Já pensaram? O povo de Israel ficou 40 dias com o rabo entre as pernas, sem ter nenhum soldado em toda a nação para se levantar e falar: viu, vamos parar com essa palhaçada aí. 40 dias, 2 vezes por dia. E ele desafiava o povo de Israel e ninguém se levantava. E é nesse contexto em que nós vamos falar sobre um rapaz que teve características que nenhum deles ali tiveram durante 40 dias. Um vencedor de gigantes, ele é humilde. Acompanhe comigo nesse mesmo capítulo, só que lá no versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Eliá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o seu rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou no acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. No capítulo anterior, no capítulo 16, se vocês lerem, é o capítulo onde Samuel chega até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungí-lo como rei de Israel, para ser o sucessor de Saul. Davi tinha vários irmãos, e um por um chegaram à frente de Samuel, e Deus falava: não é esse, não é esse, tampouco esse, e nem aquele. Não tem mais ninguém? Perguntou Samuel para Jessé. Tem o caçula, ele está cuidando das ovelhas lá no pasto. E Samuel disse: nós não sentaremos à mesa para comer, até que o menino chegue. E quando chega Davi, Deus diz: é esse. Davi então ali, ele é ungido rei da sua nação. Um rapaz que ninguém dava muita importância,
um rapaz que ficava cuidando das ovelhas do pai, poucas ovelhas do pai, e que o pai nem queria apresentá-lo para o profeta. Essa é a realidade. Ele só apresentou Davi porque Samuel perguntou, não tem mais ninguém? Porque senão ele mal falaria de Davi. Então Davi, ele, sabendo que ele seria o próximo rei de Israel, num capítulo depois o pai diz, ô Davi, tem como você acordar cedinho aí, de madrugada, deixa suas ovelhas com outro pastor, eu vou deixar aqui uma cestinha para você com vários mantimentos, você leva lá para os seus irmãos na guerra. O que Davi poderia dizer para o pai? Pai, o senhor não está entendendo. Agora eu sou rei. O senhor não está entendendo o que está acontecendo. Eu não vou ficar servindo de entregador para ninguém. Eu sou rei e minha reputação, onde vai parar? Foi isso que Davi disse ao pai? Tá bom, pai. Daí que eu vou levar para os meus irmãos. Prepara tudo aí que eu vou levantar de madrugada e eu vou lá para ajudá-los. Levar o mantimento que eles precisam. Então o primeiro ponto é que um vencedor de gigantes, ele é humilde. Davi, ele não mudou a sua personalidade com a sua família por causa que ele seria o próximo rei de Israel. Davi, ele foi quem ele sempre foi. Portanto, cuidado com as vitórias que você tem tendo, pois se elas mudarem quem você realmente é, elas farão mal para você. Não deixe com que as vitórias que você vem conseguindo na sua vida transformem o seu caráter e quem você é com as pessoas da sua família, seus amigos, aqueles que sempre estiveram com você. Para vencer gigantes nós temos que ter humildade, porque o orgulho precede a queda, daí quem cai não é o gigante, somos nós. Segundo ponto é, seja diferente da multidão, versículo 23 até o 27. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará riquezas e a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel e a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Um vencedor de gigantes, se você tem algum na sua vida, se não teve, vai ter. E se você já derrubou algum, vai ter mais um, porque é assim a nossa vida. É cheio de gigantes e obstáculos. Nós precisamos ser diferente da grande maioria das pessoas. Nós precisamos ser diferentes da multidão. Se vocês repararem, nunca a multidão fez bem para as pessoas. Sempre aquelas que contrariaram a multidão. Exemplo, Elias, no Monte Carmelo. Onde todos adoravam Baal, ele era o único que desafiou, falou não. Eu creio no Deus vivo e hoje todos verão que há Deus em Israel. Então nós temos que ser diferentes, sabe por quê, irmãos? Quando eles viram Golias, o que o texto diz? Que os israelitas ficaram tremendo de medo e falou, vocês viram o tamanho daquele gigante? Ele vai acabar com a gente. Ninguém pode com esse cara, não. E a Bíblia diz que Davi ouviu a afronta de Golias. Pessoal, vocês sabiam que o medo ele distorce as coisas, né? Quem aqui tem medo? Todo mundo. O medo, ele é necessário, vocês sabiam? O medo, ele é uma das características que fazem nós, seres humanos, como posso dizer, evitar muitas coisas na nossa vida. O medo, ele é necessário, desde que ele não te paralise. Existem medo e existem outro tipo de medo. Ter medo é óbvio. Ninguém aqui vai no zoológico e entra na jaula do leão. O que acontece, pessoal? Vocês têm medo ou não têm? E isso faz parte do nosso raciocínio. Agora, o medo que faz você se paralisar é desse medo que nós estamos falando. Porque o gigante vai impor respeito e medo a você. Ele vai se impor de tal maneira que ele quer que você trema na frente dele. Que era exatamente o que o povo de Israel estava fazendo. Só que o medo, esse medo
prejudicial, ele distorce a realidade. Vocês sabiam disso? Ele distorce a realidade. Como assim? Tem uma reportagem que eu achei muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos que diz assim: aconteceu algo surpreendente em Nova Jersey. De acordo com uma reportagem, uma família tinha um gato de 6 quilos, que era muito bravo e briguento. Certa vez, ao chegar em casa, o dono do gato o viu assentado debaixo de uma árvore, olhando para cima. Quando o dono foi ver o que tinha em cima da árvore, tinha um enorme urso preto em cima da árvore, tremendo. Pela sua braveza e determinação, o gato pôs um urso preto para correr. Quando partiu para cima dele, realmente o medo distorce a realidade. Se aquele urso parasse para olhar o tamanho dele com o do gato, coitado do gato. Mas aquele gato era tão bravo e determinado para vencer o gigante que ele tinha na frente, o gigante, ó, subiu em cima da árvore. E ele ainda ficou esperando o urso ver se caía. O medo, ele distorce a realidade. E muitas vezes o medo tem distorcido a realidade na sua vida. Muitas vezes nós temos um gigante de 2,90 metros, mas você transforma ele num gigante de 10 metros. Muitas vezes nós temos um gigante que a armadura dele pesa 60 quilos, mas você transforma ele com uma armadura de 150. Nós temos a capacidade de aumentar tudo. Nós temos essa capacidade. E isso é ruim para nós, porque o medo distorce a realidade. Quantas vezes você já perdeu noites de sono com medo de algo que no fim nem se concretizou? Quantas vezes você já perdeu a sua saúde por algo que nem aconteceu, mas você com medo se preocupou tanto com aquilo que prejudicou você? Porque existem gigantes que nós criamos aqui dentro. Existem gigantes reais e alguns que nós aumentamos aqui dentro. A característica do medo é aumentar o tamanho do seu gigante, mas como eu disse, nós não estamos aqui para medir se ele tem 2,90 metros ou 15 metros. Nós estamos aqui para aprender a derrubá-los. O povo de Israel correu durante 40 dias. 40 dias ouvindo afronta. Então, eles ouviram 80 afrontas, correto? Se durante 40 dias, 2 vezes por dia. 80 vezes o gigante chegou até a cara do povo e afrontou e ninguém fez absolutamente nada. Muitas vezes você está com um gigante na sua vida que já vem te afrontando há muito tempo. Isso pode ser um pecado de estimação. Isso pode ser alguém. Ou um problema que você deixou para resolver depois e não conseguiu resolver mais porque o gigante aumentou de tamanho. Até quando nós vamos correr do nosso gigante? Chega de correr de gigante. Você já correu demais. Você já teve medo demais. Você já se amedrontou demais. Chega, não é isso que Deus quer para nós. Deus não chamou para temermos os gigantes, mas Deus nos chamou para vencer os gigantes. Outro ponto que nós devemos ser diferente da multidão é onde a crise enxerga a oportunidade. Nós estamos numa crise, pessoal, sim ou não? Todos os aspectos, depois da pandemia, durante a pandemia. Um vencedor de gigantes, ele não olha apenas para o problema, ele olha para a oportunidade que aquele problema vai conceder se ele vencê-lo. Será que nós estamos apenas olhando para o problema e nos limitando a ele? Vocês sabiam que antigamente, hoje nem sei como é, porque eu não sou muito de ir em circo. Nunca fui, na verdade. Eu não fui, é verdade, eu tenho esse... Nunca fui no circo. Existem... Outros circos tinham vários elefantes. Todo mundo já viu elefante em circo aqui, né? Se não viu ao vivo, viu na TV. Vocês sabiam que desde pequeno eles são doutrinados e amarrados com uma corda num pilar, uma das patas, desde pequenininho. E quando eles são pequenos, eles não conseguem estourar a corda. Só que eles crescem e eles podem apenas com uma tromba levantar 1 tonelada. Facilmente eles arrebentam aquela corda. Só que eles não tentam mais, porque desde sempre eles aprenderam que eles ficariam presos por aquela corda o resto da vida. E muitas vezes nós acabamos sendo elefantes, nos limitamos a uma cordinha.
sendo que Deus nos dá capacidade para ir muito além. Muitas vezes você já fugiu uma vez, duas, três, quatro vezes do seu gigante e você acostuma com essa situação e acha que nunca vai vencer, acha que a sua vitória nunca vai chegar e desiste no caminho. Não sejamos como os elefantes dos circos. Seja alguém extraordinário. Durante a primeira metade do século XX, muitos especialistas não acreditavam que um corredor pudesse atingir a marca de 1.600 metros em 4 minutos. Por muito tempo foi assim. Até que em 6 de maio de 1954, um corredor inglês chamado Roger Bannister bateu a marca em 3 minutos e 59 segundos. Menos de 2 meses depois, o australiano John Land também superou essa marca dos 4 minutos e depois deles, muitos outros conseguiram. Mas até o primeiro conseguir o que todos achavam impossível, ninguém havia feito, ninguém tinha essa ousadia. Até esse inglês ter essa ousadia e ser extraordinário, vencer aquilo que todos julgavam como impossível. E depois que ele mostrou o caminho, muitos conseguiram também. Existe uma frase muito interessante que diz que, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Sabe o que quer dizer essa frase? Que muitas vezes o impossível você cria aqui dentro. Por não saber que aquilo era impossível, ele foi lá e fez. Porque se ele soubesse que é impossível, talvez nem tentaria, porque ele ficaria com medo. Muitas vezes o medo trava a nossa mente e nos limita. Muitas vezes você é uma pessoa limitada em todas as áreas da sua vida. Porque você tem medo. Porque você não tem ousadia. Porque os gigantes estão paralisando você em todos os aspectos. Não transforme o seu gigante em algo maior do que ele realmente é. Saiba tratar cada situação com a reação esperada. Se é algo pequeno, trate como pequeno. Se é algo grande, trate como grande. Mas não inverta as situações. Trate cada situação como ela deve ser tratada. Se seu gigante tem 2,90 metros, mire em 2,90 metros para cima e atire a pedra. Não deixe ele com 10, 15 metros. Não deixe o medo distorcer a realidade. O urso está lá em cima da árvore até agora. Pessoal, no versículo 28 a 30, nós vamos aqui ver agora o aspecto que os que vencem gigantes, uma característica forte é saber lidar com as críticas. Aqueles que sabem vencer gigantes, sabem lidar com críticas. Versículo 28 a 30 diz assim: Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, e que veio aqui só para ver a batalha. E disse Davi: O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro, perguntando a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Existem 2 tipos de críticas. Tem críticas que nos fazem crescer, tem críticas que nos ajudam, críticas que nos fazem perceber coisas que antes nós não percebíamos. E essas são muito bem-vindas. E essas críticas são realmente maravilhosas para a sua vida. Nem todo mundo que passa a mão na sua cabeça é seu amigo. Ou seja, você ouvir críticas é bom. Um exemplo, o pastor Jadson, ele me ajuda na caminhada. E muitas vezes ele me faz perceber coisas que eu não havia percebido. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porém, nós estamos falando do outro tipo de crítica, que foi o que o irmão de Davi fez para ele. Aquela que só visa te humilhar, pisar em você, deixar você no chão. Mas um vencedor de gigantes, ele sabe lidar com esse tipo de crítica. Com a crítica ruim, a crítica que visa te humilhar na frente dos outros. Pessoal, sabe quando a crítica dói mais? Que nem no caso de Davi, a crítica veio de quem? Do irmão. Muitas vezes a gente pode ouvir a crítica vindo de outras pessoas,
A gente até leva, vamos pôr, a gente está no trânsito. E você acaba fazendo uma barbeiragem. Quem aqui é motorista bom? Levanta a mão, só os bons. Eu não creio que todo mundo assim é bom, tá? Brincadeira, Deus abençoe, continue assim. Você faz uma barbeiragem no trânsito. E passa um abençoado e te xinga. Você vai ficar irritado. Mas você virou uma rua, duas, já passou. Você nem conhece a pessoa. Alguns. Mas é menos pesado, sim ou não? Pô, aconteceu, tá bom, ele me xingou. Talvez eu nunca mais vou ver ele, mas Deus abençoe. E quando a crítica vem de dentro da sua casa, de um familiar seu, de alguém que era para estar do seu lado e se vira contra você, que joga contra o próprio gol, não é mais difícil de nós lidarmos com situações assim? Não dói mais a crítica que vem de dentro da nossa casa? Nós temos que aprender a lidar com elas, porque elas virão, continuarão vindo, e é assim a nossa vida. Davi foi criticado pelo seu próprio irmão. Espere crítica de todos os lados, viu, irmãos? Todos, de cima, de baixo, de um lado, do outro, espere. Davi estava tentando fazer algo que nenhum deles durante 40 dias teve coragem. E no momento em que ele pergunta o que está acontecendo para agir, o irmão dele se irrita e fala: o que você está fazendo aqui? Sabe quando dói mais a crítica também, irmãos, no caso de Davi? Quando a crítica ela é feita na frente do exército todo. Vocês reparem que Eliabe chegou na frente de todos ali. E ele disse assim: ô rapazinho, o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai no deserto? O que ele estava dizendo aqui? Ô meu irmão, se coloca no seu lugar. Você é pastor ainda de poucas ovelhas. Se fosse de um rebanho grandão, tudo bem. Mas você é pastor de poucas ovelhas no deserto. O seu lugar não é aqui. Vaza. O que você está perguntando sobre Golias, sobre esses problemas? Isso daí não diz respeito a você. Vai, se coloca no seu lugar. Ou seja, Davi, que poderia deixar o orgulho de rei subir na cabeça, não fez. E o irmão, por ser soldado, deu uma de arrogante ali. Ou seja, Davi foi criticado por um de dentro da sua casa, na frente de todo mundo ali, do exército de Israel. Outra característica de uma pessoa que tem um ministério da crítica, porque tem pessoas que elas vivem para criticar os outros. Parece que ela tem um ministério, né? Ela vem para a igreja para ver alguma coisinha, ela vai ao shopping e enxerga alguma coisinha, ela vai ao, sei lá, ao banheiro e o papel não é da marca que ela gostava. Tem pessoas que são assim. E tem a certa, como o pessoal fala, é a síndrome de achar que é Deus. O que Eliabe disse para o seu irmão? Primeiro, o que você está fazendo aqui? Volta lá para o deserto. E segundo, ele disse assim: eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu coração, você é mau, você é presunçoso. Você veio aqui só para ver o chicote estralar. Você não está preocupado com ninguém aqui. E o que o começo do texto diz? Davi, ele estava sendo presunçoso? Ele estava apenas obedecendo uma ordem do pai. Estava levando o mantimento para os irmãos que estavam precisando. Ele não estava sendo presunçoso. Ou seja, mas o irmão quis dar uma de Deus. Eu conheço o seu coração. Ninguém conhece o coração de ninguém, irmãos. O único que conhece o coração de alguém é o Espírito Santo. E é Ele que sabe o que se passa aqui dentro. Mas existem pessoas que são assim. Eu sei o que você está pensando. Não, não sabe, é mentira. A Bíblia diz que você está mentindo. Lembre-se de uma coisa, irmãos. O que incomoda os críticos não são os seus defeitos, são as suas qualidades. O que incomoda os seus críticos, não aquele que está do seu lado para te ajudar e te instruir, aqueles outros que só querem visar a destruição, o que incomoda eles é as suas qualidades.
Davi estava ali para fazer algo que nenhum deles teve coragem de fazer. Coragem. E Davi ali, ele estava sendo alguém extraordinário. Ele não estava sendo ordinário, mediano, como todos. Estava sendo diferente da multidão. Não tremeu de medo igual todo mundo. Não ficou intocado nas tendas igual todo mundo. Ele estava sendo diferente. Então, pense uma coisa. Sempre quando você tentar fazer o que é correto, vai chover pedras em cima de você. Sempre quando você tentar fazer aquilo que ninguém quer fazer, mas sabem que é o correto fazer, todo mundo vai te criticar. Todo mundo vai, isso é um sinal que você está no caminho certo. Ouçam as pessoas que estão do seu lado, aquelas que caminham com você, mas não ouçam a multidão, porque a multidão, ela vai querer bater no prego que está destacado. Uma coisa importante para nós aprendermos a lidar com os críticos, no versículo 30, olha só o que Davi fez. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa como lhe responderam antes. Ele discutiu com o irmão dele? Ele voou no pescoço do irmão dele? Ele debateu com o irmão dele? Não. O que ele fez? Ignorou o irmão dele. Simples assim. Falou. Ele se virou e falou com outra pessoa. Porque o foco dele era derrubar o gigante, não discutir com o irmão. Não respondam às pessoas que vivem te criticando. Deus não te chamou para isso. Se Davi perdesse o foco aqui e ficasse discutindo com o irmão dele, como é que ele ia derrotar o gigante? Como é que ele ia resolver o problema? Tenha foco na vida. Não dê bola para a torcida. Alguém já ouviu essa? Não dê bola para a torcida. Não dê bola. Tenha foco, siga o seu caminho. Saiba o que você está fazendo. Se seu caminho está perante o caminho do Senhor, está corretamente, siga. Não dê bola. Davi apenas ignorou o seu irmão. Ignore os críticos. Se afastem dessas pessoas. Se afastem das pessoas que são críticas e só querem te derrubar. E dê ouvidos para aqueles que querem te ajudar a enfrentar o gigante, não correr igual todo mundo. Vocês já ouviram aquela frase, eu já falei isso aqui. Enquanto a carruagem passa, os cães, deixa a cachorrada latir. Ó, vamos, não vai parar para ouvir minhas críticas, não. Sabe por que eu não vou? Porque eu tenho coisas muito mais importantes para me preocupar do que ficar ouvindo as suas críticas. Porque eu estou no caminho certo. O que Davi ia ganhar discutindo com o irmão dele? Um medroso, um covarde, que ficou 40 dias ouvindo um gigante afrontá-lo e não fez absolutamente nada, agora quer dar lição de moral em quem quer fazer? Não perca tempo com essas pessoas. O quarto ponto de quem vence gigantes, é uma característica, não dê ouvido aos pessimistas. Vocês conhecem pessoas pessimistas? Ih, vai chover, não vai dar certo. Cuidado a tropeçar, você vai cair de testa no chão. Já ouviram? Conhecem pessoas pessimistas? E a maioria dos pessimistas diz, eu não sou pessimista, eu sou realista. Não dizem? Não sou pessimista, eu sou realista. Se Davi fosse olhar pela realidade, jamais ele ia enfrentar um homem de 2,90 metros. Eu não ia também. Versículo 31 ao 33 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou o chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. E o pior é que os pessimistas, eles são que nem capim. Né? Todo lado tem um. Dentro da sua casa, na calçada, na esquina, aonde você chega tem alguém falando para você que não vai dar certo. E essa pessoa que estava sendo pessimista aqui era o rei.
que Davi haveria de suceder. Aquele que deveria ter atitude, era o que estava falando: meu amigo, tem um lugar na minha tenda aqui, se cubra com a gente, vamos fugir desse cara. Não vai não, você não vai conseguir, você é apenas um rapazinho. Ele já é um gigante, ele já é guerreiro há muito tempo. Esquece isso, não vai dar certo. Quantas pessoas têm falado para você que o seu sonho não vai dar certo? Pare com o que você está fazendo. Quantas vezes você já ouviu isso? De pessoas que nem participam da sua vida. Saibam separar, ouçam aqueles que estão com você. Mas de pessoas que nem conhecem você e sabem dos seus planos e ficam apenas dizendo: pare com isso, não vai dar certo. Você não vai a lugar nenhum com isso. Sabe por que existem pessimistas? Porque o pessimista, ele nunca viu um gigante cair. Por isso que ele é pessimista. Porque ele é que nem um elefante amarrado numa cordinha. Ele não sabe que os gigantes caem. Eles nunca viram um cair. Como que vai saber se cai ou não? E esse daí é muito forte, esse daí já matou muita gente. Golias, olha, se ele cravar aquela lança de 7 quilos no seu peito, Davi, só vai sobrar o seu estilingue. Os pessimistas são assim. Porque nunca viram um gigante cair na vida deles, eles acham que o gigante nunca vai cair na vida do outro também. Um exemplo, quem aqui lembra quando foram 12 espias na terra prometida vigiar a terra? Foram 12. 10 chegaram a falar assim: olha, a terra é boa, mas não é pra gente não. Por quê? Porque tem gigantes. É muito boa, tudo bem, Deus prometeu, mas Ele não avisou que ia ter gigante. Apenas 2 foram otimistas entre esses 12. Tudo bem, eles andaram no deserto, foram morrendo. Apenas os 2 otimistas entraram, que foi Josué e Caleb. Não, vamos lá, dá sim. Tem esse problema, tem, mas quem nos prometeu nos dará a vitória. Não estamos indo lá por nós mesmos, estamos indo lá porque Deus nos deu aquilo. Aquilo é nosso por direito, o Senhor nos deu. Lute por aquilo, pare de ser pessimista. Lute pelos seus filhos. Lute pelo seu casamento. Lute pelas áreas da sua vida que um dia ficaram paradas, lute por elas. Se levantaram gigantes, sim, mas eles existem para cair. Chega de correr, chega de se acovardar. A Bíblia diz que nós temos que ter ousadia. Ousadia é o contrário de covardia. Covardes não herdarão o reino dos céus. O que você tem sido? Você se encaixaria como nessa história? Junto com o povo de Israel, intocado nas tendas? Ou você se encaixaria como Davi? Ninguém quer, mas eu vou lá. Eu vou lá porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. E ele ainda pergunta: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse estrangeiro para afrontar o povo do Deus vivo? Lembre-se, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Se Deus prometeu, não existe gigante que fique de pé. Independente do tamanho, do peso. Se é muito feio. Se tem 7 cabeças. Sei lá como você pinta o seu gigante aí na sua mente. Deus corta uma por uma. Porque Ele prometeu. E nenhuma das suas promessas podem ser frustradas. O 5º ponto é: reconheça que Deus é o dono das nossas vitórias. Dê a glória para aquele que dá as vitórias para você. Essa é uma característica muito importante de quem vence batalhas, de quem vence gigante. E nós vamos ler no versículo 40 em diante. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, os filisteus, com seu escudeiro à frente, vinham aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era apenas um rapaz ruivo e de boa aparência.
e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e dos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou com você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele os entregará em nossas mãos. Vocês tinham coragem de falar isso com um cara de 2,90 m? Hã? Próximo da batalha, um cara de 2,90 m, você tem coragem? Você vem contra mim com espada, mas hoje eu vou cortar a sua cabeça. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Aquele que serve a Deus, ele tem personalidade. Ele tem, repita comigo, o servo de Deus tem personalidade. Imagina os medrosos lá atrás, do povo de Israel. Ele falou isso mesmo? Ai, ai, ai. Mas não, ele tinha personalidade, ele sabia porque ele estava ali. Ele sabia o que ele estava representando ali naquele momento. Se você é pai ou mãe, você representa ali a autoridade de Deus dentro da sua casa. Faça valer a sua autoridade que Deus te deu dentro da sua casa. Davi, ele sabia quem ele era e para onde ele ia. E tinha personalidade para fazer e enfrentar qualquer um. Porém, ele não estava ali para depois ficarem jogando ele para o alto, dizendo: Davi, como você é bom e espetacular. O que ele disse? Eu cortarei sua cabeça, e hoje todos saberão que há Deus em Israel. Ele não estava procurando glória para ele. Ele não estava ali para depois ficar: eu sou o bambambam, matador de gigantes. Não. Ele estava ali para fazer valer a autoridade que Deus lhe deu naquele momento. Todos saberão que há Deus em Israel, a mesma coisa que Elias fez no Monte Carmelo. Senhor, manifeste-se hoje que há Deus em Israel. Ou seja, o que você tem feito? As suas vitórias você tem atribuído a quem? Se Deus está te dando vitórias, você tem atribuído elas a Deus que te deu a vitória? Ou você está confiando na força do seu próprio braço, achando que você é bom demais? Achando que você é diferenciado talvez? Não vá por esse lado, irmãos. Não vá por esse lado. Tenha humildade em reconhecer que você só tem as vitórias, porque o Deus de Israel te dá as vitórias. Porque Ele te acompanha, Ele te abençoa. Ele faz você ter fôlego de vida pela manhã para levantar e correr atrás dos seus sonhos. É Ele que abre as portas. É Ele que faz tudo acontecer. Não se iluda com você mesmo. Porque em outras vezes eu já disse aqui, nós temos a grande capacidade de idolatrar a nós mesmos. Achar que nós mesmos somos alguma coisa a mais do que realmente nós somos. Nós somos apenas ferramentas nessa obra que não é nossa. Davi disse: a guerra é do Senhor, não é minha. A guerra é do Senhor e Ele me dará a vitória. Jesus prometeu que nós seríamos vitoriosos. Ele não prometeu que não existiriam gigantes no caminho. Ele disse que nós venceríamos, a vitória já é nossa. Mas Ele não prometeu que não haveriam gigantes. Então pare de reclamar dos gigantes, enfrente eles, pare de ser covarde. Pois Deus não te chamou para fugir de gigantes, mas para enfrentá-los. O sexto e último ponto de alguém que vence gigantes é: inspire outros a também vencer gigantes. Olha o versículo 48 em diante. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Outro ponto muito importante aqui. Quando Golias estava indo para enfrentar Davi, tudo bem, já que esse rapazinho, então vamos lá. O que Davi fez? Ele correu na direção de Golias.
Esse menininho era corajoso. Ele correu na direção de Golias e não na direção contrária como todos os outros. Sabe o que isso significa, irmãos? Se existem gigantes e problemas na sua vida, resolva logo. Davi tinha pressa em derrubar o gigante da vida dele. E muitas vezes você tem deixado aquele pecado, você tem deixado aquela conversa que você deveria ter com seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu patrão. Muitas vezes você tem negligenciado resolver os seus gigantes, derrubar os seus gigantes. Resolva logo o que você tem para resolver. Não fique negligenciando, escondendo os seus problemas embaixo do tapete, achando que uma hora tudo vai se resolver como um passe de mágica. Davi, ele tinha pressa para derrubar o tal do Golias. E ele foi correndo na direção dele. Quando você chegar na sua casa, se você tem um gigante aí, vai lá onde ele está e resolva hoje. Não fique empurrando para amanhã. Porque quanto mais você deixa, mais a sua mente, através do medo, vai deixando ele maior, 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 até que você não consegue mais, porque ele está muito grande. Resolva os seus problemas. Enfim, vamos voltar aqui. No 49, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs-se de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com a espada. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e as portas de Ecrom. Cadáveres filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Vamos lá. Uma característica de quem vence gigante, ele ajuda outros, encoraja outros na caminhada. Antes de Davi fazer isso aqui, como que era o estado do povo? De medo. Medo. Igual quando o Flamengo vai jogar com o Palmeiras, é o estado de medo. O gigante a ser vencido. Pessoal, o estado do povo de Israel, eles estavam tremendo de medo do filisteu. Vocês reparam que quando Davi mata o filisteu, arranca a cabeça dele, o que acontece com os outros? Eles se enchem de ânimo, dão um grito de guerra e vão atrás do exército filisteu. Vocês repararam como um líder, ele nasce? Davi foi um dos maiores reis da história de Israel. Ele tinha essa capacidade de, como posso dizer, agitar a galera para o bem, fazer o povo remar para o mesmo lado, fazer todo mundo ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Quando ele arranca a cabeça de Golias, todo mundo se enche de esperança. O rapazinho que estava sendo menosprezado aí, estava cuidando das ovelhas do pai, agora ele era o cara que fez o que ninguém mais havia feito ali. Um rapaz extraordinário. E encheu os outros de coragem, eles foram atrás dos filisteus e mataram todo mundo. Israel venceu a guerra por causa de alguém que tinha uma pedra na bolsa. Mais pedras, né? Mas ele usou uma só. Ou seja, quem você está influenciando? Eu sempre digo, nós somos influenciáveis. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciáveis. Quem você está influenciando? É para o bem que você está influenciando? Você está enchendo alguém de ânimo, de coragem para enfrentar os gigantes? Ou você está sendo igual o Saul, viu? Não vai não. Esse gigante é muito grande. Animem os outros. Seja aquele que vai animar as pessoas a caminharem. Não seja aquele que vai colocar as pessoas para baixo. Primeiro, lute para derrubar o seu gigante, porque a queda do seu gigante vai servir de exemplo para outros que nunca viram gigantes caírem. Quem aqui nunca ouviu testemunhos maravilhosos? Testemunho maravilhosos. Isso não inspira a gente?
Foi hoje a irmã que disse que na rádio ou na TV você assiste, né, às 6 horas da tarde e tem vários testemunhos que nos incentivam na caminhada, nos ajudam. Porque nós vemos que os gigantes caem, eles caem sim. Porém, nós temos que ter as características de um vencedor deles. Tenha coragem, não se acovarde, tenha determinação, tenha personalidade, seja diferente da multidão, saiba lidar com as críticas. Isso tudo faz parte da nossa vida. Não deixe o seu gigante te paralisar. Abaixe sua cabeça.